Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, é só ativar essa janelinha aqui, deixar o seu like, você vai me dar uma força gigantesca. Se inscreve no meu canal, me ajuda a crescer aqui na plataforma e eu posso trazer cada vez mais notícias e debates sempre do nosso todo-poderoso Corinthians. Tenho também meu canal no Kawai, você pode me seguir lá com vídeos mais curtos, o Instagram meu também, você pode me seguir no Facebook também, estou lá também, e é muito prazeroso ter você aqui como meu seguidor, ok? Vamos falar um pouco do Corinthians. Antes de mais nada, continuar e para finalizar esse assunto, essa trágica notícia do acidente envolvendo 7 vítimas fatais do Corinthians na volta de Belo Horizonte. Continua aqui as nossas solidariedades a toda a família dos torcedores. O Corinthians está ali de prontidão, ajudando nesse momento difícil das famílias. Tenho visto aqui muita solidariedade dos nossos irmãos, posso dizer assim, palmeirenses, são paulinos, enfim, todos os nossos adversários dentro do campo estão nesse momento prestando a sua solidariedade a esta trágica notícia, esse acidente terrível onde 7 pessoas vieram a óbito, né? Assim, nossa solidariedade, o Corinthians, né? Através da Gaviões da Fiel, ela pediu, a torcida solicitou ao Corinthians que adiasse essa partida de amanhã entre Corinthians e Estudiantes pela primeira partida da Sul-Americana, o jogo será na Neoquímica Arena. A Sul-Americana, diz a Conmebol, diz que não tem outra data, que o jogo vai ser amanhã mesmo. Ela não acatou o pedido do Corinthians, então, portanto, a partida entre Corinthians e Estudiantes será amanhã na Neoquímica Arena, às 21h30. Esse jogo vai acontecer. É uma pena, um momento trágico, um momento triste. O Corinthians promete fazer homenagens a esses torcedores, já entrou em contato com a Sul-Americana, com a Conmebol, para que pudesse fazer essas homenagens. É o mínimo que podemos fazer nesse momento tão triste, né? E vida que segue. Infelizmente, não vai trazer mais essas vidas de volta. Vida que segue, morreram por ver o Corinthians, morreram querendo ver o Corinthians jogar, assistindo o Corinthians jogar, torcendo pelo Corinthians. Morreram fazendo aquilo que mais gostam de fazer, que é vestir essa camisa do Corinthians e estar lá torcendo para o Coringão, né? Meus pêsames a todas as famílias, fica aqui as nossas solidariedades. Falando de jogo da Sul-Americana amanhã, o Fagner, ele não se recuperou do problema na panturrilha, né? Então ele está fora do jogo de amanhã. Com certeza o Bruno Mendes será o substituto do Fagner no jogo de amanhã. Outro jogador que joga a Sul-Americana é o Matias Rojas. Ele vai jogar a Sul-Americana e já está inscrito, né? Então isso vai ajudar bastante. Agora, na minha opinião, quem deve sair jogando amanhã deve ser, tá? Lucas Veríssimo e Murilo. Para mim, essa dupla de zaga. Dupla de zaga do Corinthians para amanhã é Lucas Veríssimo e Murilo. Não há o porquê tirar o Lucas Veríssimo do time. E nem o Murilo. Então, Luxemburgo, faça isso. Coloque o Lucas Veríssimo, que foi muito bem na sua estreia contra o Cruzeiro. Forte, um jogador alto, um jogador de personalidade. Chamou a atenção até dos mais velhos, como o Cássio. Então, é um jogador que deve continuar na equipe. Mas, infelizmente, eu não sei, isso não é só do Luxemburgo, são todos os técnicos. Quando ele cisma com um jogador, ele quer ir até o fim com aquele jogador. Mesmo sabendo que esse jogador não está em condições. Ele vai insistir com o Gil amanhã. E com certeza o Gil deve jogar amanhã. E não o Lucas Veríssimo. Com certeza o Lucas Veríssimo deve ir para o banco de reservas. Agora, é triste
É triste, porque o Corinthians tinha tudo para colocar uma dupla de zaga muito boa, rápida e veloz ali no miolo, né? Lucas Veríssimo e o Murilo. Do lado esquerdo, nós sabemos que vai ter o Fábio Santos, não tem outro, né? Ele não vai tirar o Fábio Santos para colocar o Bidu. E o Fagner, que está lesionado, deve dar o lugar para o Bruno Mendes, que vai jogar amanhã, né? Agora, essa é a notícia do jogo de amanhã da Sul-Americana. Queria falar uma coisa para vocês aqui que me deixa assim cada vez mais nervoso, mais arrebentado com essa diretoria do Corinthians. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa diretoria do Corinthians, que finalizou o ano de 2022 com aquela lambança com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira não sabia se ficava, se ia embora, se ficava, ia embora, e o Duílio deixou o Vitor Pereira fazer o que quis dentro do Corinthians. O Vitor Pereira mandou no Corinthians o ano passado. E não é essa a posição de um presidente de um clube como o Corinthians. Tem que ter personalidade, tem que chegar e falar para ele em novembro, vai ficar ou não, porque eu tenho que contratar outro técnico já para preparar o ano de 2023. E o Duílio foi um banana, não fez isso. Um banana, não fez. Ele e o Alessandro não fizeram nada, deixaram o Vitor Pereira decidir na última hora se ficaria ou não. Conclusão, não ficou. Sobrou o quê? Fernando Lázaro para ser o técnico do Corinthians em 2023. Dá para entender? Fernando Lázaro. Apostaram num jovem que não tinha a mínima condições, e todos nós já sabemos, eu não vou ficar aqui contando a história desde de tudo isso que aconteceu no Corinthians, não. Eu só quero dizer para vocês que essa diretoria do Corinthians é uma vergonha essa diretoria do Corinthians, né? O Duílio Monteiro Alves começou o seu mandato como presidente, eu pensei que seria um fenômeno como presidente do Corinthians. Está terminando com um dos piores. Ele disse claramente que o maior título dele seria pagar as contas do Corinthians, não é? Hoje, notícia do Globoesporte.com, eu estou dando a fonte para vocês. Corinthians registra um déficit de quase 40 milhões de reais no primeiro semestre de 2023. A manchete do Globoesporte.com de hoje. Déficit de quase 40 milhões de reais. Ou seja, ele não pagou as contas, ele não contratou, ele não ganhou o título, ou seja, ele não fez nada. Nada. A única coisa que eu vejo de positivo no mandato do Duílio foi ele ter eliminado contratos de jogadores, mais de 100 contratos, se eu não me engano, de jogadores que pertenciam ao Corinthians. A única coisa que eu vi ele fazer de bom no Corinthians foi isso. O resto, só lambança. Só lambança. Não contrata jogadores, vendeu jogadores. Agora, por último, vamos voltar. O Corinthians estava uma draga, um navio à deriva. Fernando Lázaro não deu certo, porque nós sabemos que ele era incompetente, não tinha condições. Danilo, tapa-buraco, não tinha condições e não tem condições de ser técnico do Corinthians. O Cuca, com todos os problemas dele, também não tinha condições de ser técnico do Corinthians. Tudo isso bancado pela diretoria do Corinthians. Aí vem o Luxemburgo. E a hora que o Luxemburgo pega aquele time, vocês sabem disso. O Luxemburgo pega o Corinthians arrebentado, destruído, jogadores sem personalidade, mal fisicamente. Tecnicamente, então, nem se fala. O Corinthians estava uma lambança, um time assim pronto para ir para a segunda divisão. Aí o Luxemburgo começa a dar cara de time para esse elenco, começa a formar o time, começa a implantar a sua filosofia de trabalho. Aí vem o Duílio e me vende o Roger Guedes, que já estava carta marcada de ser vendido, e agora vai o Adson. E ainda tem uns torcedores de plantão que vêm falar mal do Luxemburgo. Concordo que ele fez as suas lambanças também. Ponto. Só que lambança por lambança, a diretoria do Corinthians foi campeã.
campeã. E agora vem o site do Globoesporte.com dizer que o Corinthians deve mais de 40 milhões, um déficit de 40 milhões no primeiro semestre de 2023. Dá para entender? Com a venda de todos esses jogadores, onde está indo parar o dinheiro do Corinthians? Aí tem aqui, resultado financeiro foi negativo, mas o clube receberá repasses da venda de atletas e dinheiro de cotas de TV na segunda metade do ano. O clube esperava um déficit de mais de 70 milhões de reais. Como isso? Sendo que o Corinthians não contrata jogador, enxugou o elenco, enxugou de uma forma astronômica o elenco do Corinthians e ainda deve. É só dívida, é só dívida, só dívida e só dívida. Aí vem o Andrei Sanches dizendo, descendo o cacete, que eu vou fazer um outro vídeo só disso daí, só para isso, descendo o cacete na SAF do Botafogo, dizendo que é uma mentira, que é uma farsa, e ele disse no Mesa Redonda ontem na Gazeta, que ele é a favor da SAF, menos no Corinthians, que o Corinthians é autossuficiente, que o Corinthians não precisa de SAF. Ora, André Sanches, faça-me o favor, você falando que o Corinthians é autossuficiente, e por que o Corinthians não é, então? Por que o Corinthians tem uma dívida de 1 bilhão de reais? Sendo que você está falando que o Corinthians é autossuficiente. Cadê o dinheiro, então? Onde está? Você foi presidente do Corinthians por 2 mandatos. E o que você fez? Você só criou dívidas no clube. Aí vem você dizendo que o clube é autossuficiente? Que não precisa de SAF? Eu digo isso de peito aberto. O Corinthians não precisa de SAF. A marca Corinthians é gigante. Mal administrado por você, Andrei Sanches. Mal administrado pelo Duílio, mal administrado pelo Roberto de Andrade, tá bom? Mal administrado pelo Mário Gobi, que é tudo da mesma farinha. Todos da mesma farinha, da mesma laia. Renovação e transparência. O escambau que vocês são, renovação e transparência. E agora vocês ainda querem colocar o André Negão lá no Corinthians? Para afundar de vez o clube, né? É isso? Isso me revolta. Tem gente que ainda dá créditos, ainda leva um cara como o Andrés num programa de televisão, a Gazeta leva ele lá para ele falar um monte de merda, de baboseira, e falar que o Corinthians é autossuficiente. É claro que o Corinthians é, só que você, Andrés, não tem moral para falar isso do Corinthians. Você e a sua bando, os seus bandos de cupinchas. Vocês não têm moral para falar que o Corinthians é autossuficiente. Porque o Corinthians tem uma dívida hoje de 1 bilhão de reais graças a vocês. Você caiu em contradição, Andrei Sanches. E isso me revolta. O Corinthians tentando montar um time. Agora, se for eliminado da Sul-Americana, a culpa vai tudo em quem? No Vanderlei Luxemburgo, que é o para-raio. É ele que tem que aguentar a bronca. Ninguém vai criticar o Duílio, o Alessandro, que só vende jogadores e não contratam. O Roger Guedes já estava certo de que iria sair. E por que não trouxe jogador do nível dele para o clube? Agora vem as notícias aí desses sites esportivos, que é pau mandado da renovação e transparência, colocando que o Corinthians vai trazer o Romarinho, vai trazer o Talisca, vai trazer o cacete que vai trazer. Não traz esses caras. Isso eu garanto para vocês. E o Corinthians vai ficar a ver navios novamente. E a culpa vai cair em cima do Vanderlei Luxemburgo. Escreva o que eu tô falando. Depois vocês me cobram. Daqui a pouco eu vou fazer uma live ao vivo lá no Kawai e você é meu convidado para estar junto comigo. Ok? Tamo junto, rapaziada. Uma ótima noite a todos. Vai, Corinthians!